TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos. Correio da Manhã está no ar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, eu já estou feliz, hein? Olá, Roberta. Sexta, né, Jorge? Olá, você que nos assiste. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Tem o nosso e-mail, tá aí na sua tela, tem também o nosso WhatsApp e tem também as nossas redes sociais. Que você pode nos assistir e também entrar em contato com a gente, né? Todo mundo já pegou elas e todo mundo já sabe o nosso WhatsApp, que é facinho. Faça sua denúncia por lá, que é mole. Então vamos lá, olha só, hoje o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Nós temos imagens feitas pela nossa repórter Larissa Martins. Hoje realmente ela arrasou. Cada dia melhor. E o nascer do sol, olha né? Só, é. Olha que espetáculo da natureza, muito lindo, né? Vamos às notícias desta quinta-feira, dia 26 de maio. Modernização do setor elétrico inclui energia mais barata, diz IPEA. O antigo réptil voador é descoberto na Argentina. SUS não disponibiliza medicamentos para tratamento de obesidade. Caixa paga Auxílio Brasil para beneficiários com NIS Final 6. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal, nossa versão digital do Correio da Manhã. Vamos aos destaques da primeira página. Começamos com o seguinte destaque. Coincidência? Vídeo de Flávio Bolsonaro com pais viraliza e Kassab encontra Castro. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. É isso aí. Ainda nos destaques da nossa primeira página, Câmara aprova teto do ICMS para combustíveis. Falamos isso aqui ontem, que iria ser votado, então a proposta prevê compensação da União aos estados pela perda de arrecadação. É o nosso destaque lá da página 4, em Política e Nacional. Também na página 4, sancionado o projeto que modifica regras do PRONAMP. Na página 7, no Internacional, Biden quer endurecer leis sobre armas. É a discussão dentro dos Estados Unidos. Ontem fez lá 2 anos da morte de George Floyd. Temos também casos de dengue no estado do Rio, crescem 177%. O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde refere-se aos 5 primeiros meses deste ano. Na página 4 ainda, Nordeste deve continuar com chuvas em risco de alagamentos. Pois é, o Nordeste vem passando lá por vários alagamentos. O IMET divulgou ontem alerta no grau máximo de, abre aspas aí para a fala do INEP, grande perigo para o acúmulo de chuvas no litoral de Alagoas e Pernambuco e da Paraíba. Temos também na página 6, né, o vereador Fred Procópio toma posse como presidente do PL de Petrópolis. Temos ainda os destaques do esporte e também do segundo caderno com muita cultura, muita música, cinema para você conferir. Vamos agora então à página 2 com a leitura do nosso editorial por Nana Grassi. A resposta de Aras não poderia ter sido diferente. A atitude do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na última terça, na reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ao reagir à provocação do Subprocurador-Geral, Nívio de Freitas, não poderia ser diferente. Ele foi provocado ao extremo, em uma atitude não apenas hostil na questão pessoal, mas desrespeitosa ao próprio cargo da PGR que Aras tem o dever de defender. Nívio de Freitas acumula a frustração de ter sido atropelado pela indicação de Augusto Aras de 2019,
2019, sonhava em sentar na cadeira de PGR. Em 29 de novembro de 2019, ele cunhou uma pérola ao reclamar do salário de R$ 42.200, que mal dava para chegar ao fim do mês, como foi noticiado por toda a imprensa. Com Aras reconduzido, só agravou o fosso que o separava de Nível. Quem se der ao trabalho de assistir às sessões, perceberá um contínuo festival de ironias e flechadas contra o PGR, sempre de forma irônica e menos agressiva, um campo da dialética no qual Augusto Aras é mestre. Ver o subtexto desta esgrima mental é até prazeroso. Já o que aconteceu no dia 29, além de uma grave insubordinação, passou da linha do institucional e foi para o pessoal. Indicado para a vaga de PGR em 2019 pela Associação Nacional dos Procuradores da República, Nível de Freitas sempre falou para seu público associativo, contestando continuamente a escolha do seu oponente vitorioso para o cargo. Soteropolitano, Antônio Augusto Brandão de Aras, com 63 anos, sempre foi reconhecido pela sua educação e fidalguia. Uma de suas marcas é o respeito aos adversários e às diferenças. Colocou o MPF nos trilhos, acabando com os excessos e os superpoderes da febre do lavajatismo. Faz uma gestão histórica, tanto na produtividade como na capacitação dos quadros e valorização dos servidores. Antes de tudo, Aras é um homem honrado e a defesa da sua honra em uma sessão transmitida ao vivo não teria volta. É importante registrar que os ânimos foram acalmados e os trabalhos retomados. Ficou um registro triste de como a militância e a provocação estapafúrdia, tão em voga nos dias de hoje, têm que ser combatidas com honradez. Vamos agora então à página 3 com os destaques da coluna do Magna Vita. Vamos à primeira nota, zoom, zoom, zoom. Sabem aquela secretaria bomba? Aquela que nomeou um delegado para tratar dos alvos palacianos, com um chefe de RH que terceirizou o recebimento do salário para evitar bloqueio e que está na mira do MP do Rio de Janeiro, acaba de perder um de seus melhores quadros e, para ciúmes da pasta da Cultura, passou a demitir técnicos e contratar atores que estão em cartaz. Isso ainda vai dar M. Olha só, hoje foi bem taxativo, né? ABC, Academia de Cultura, em prestigiada sessão. Tem várias fotos da sessão, eu vou ler um trechinho aqui da matériazinha que tem aqui. A ABC terá prêmio nacional. Foi um sucesso a primeira sessão da Academia Brasileira de Cultura, ABC, presidida por Carlos Alberto Serpa na última segunda, 23 de maio. Entre as propostas aprovadas, um convite para os presidentes da Firjan, FEComércio e Associação Comercial participarem do próximo encontro para discutir política cultural e ações conjuntas com a ABC. Foi aprovada a criação do Prêmio da Academia, que, por sugestão de Wolf Maia, deverá também contemplar as empresas que apoiam a cultura. Por gestão dos acadêmicos Cláudio Magnavita e Ricardo Cravo Abim, a ABC irá participar das comemorações dos 200 anos da independência. Serpa anunciou um musical e um filme que estará realizando para a data. Olha, que interessante, hein? Um filme também vai ser produzido. Nas fotos ali, várias personalidades, inclusive aqui, ó, a Academia da ABC, Beth Serpa e Lilian Cabral, que foi muito atuante na primeira reunião. Entre outras personalidades e artistas também nas fotos aqui. Você pode conferir tudo entrando lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br para ver na íntegra as fotos lá desse evento que aconteceu na ABC. E vamos agora ao nosso pinga-fogo. Coincidência? Um vídeo postado nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro ao lado do prefeito Eduardo Paes viralizou nas redes sociais. Neles, os políticos fluminenses ressaltam a ação da Caixa Econômica Federal com a Prefeitura e destacam a atuação do Banco Federal no Rio. O clima é de absoluta cordialidade entre Eduardo Paes, que preside o PSD fluminense, e o senador. O Rio precisa muito desta união. Perfeito. Coincidência 2.
Nesta quinta, 26, o governador Cláudio Castro segue a agenda na capital paulista e às 15 horas terá encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Como jabuti não sobe em árvore, já tem raposa da política fluminense apontando em um vice do PSD. A dúvida é Pedro Paulo, Felipe Santa Cruz ou Daniel Sorrães. Para um ex-governador, a união PSD-PL no Rio garante a vitória no primeiro turno. Urnas 2016, outra notinha da coluna do Cláudio Magna Vita, que você confere lá na íntegra no nosso jornal. Urnas de 2026. Como Cláudio Castro já concorre à reeleição, ele não será um obstáculo para Eduardo Paes em 2026, quando poderá novamente concorrer ao governo. Nossa, ele já está adiantando a eleição de 2026, hein? Olha Nem só. tivemos ainda nesse ano, pois né? Mas já está se adiantando aí um pouquinho. Freixo, outra nota da coluna do Cláudio Magna Vita lá no Pinga Fogo. Apesar de ter um batalhão de policiais penais e civis para sua escolta pessoal, o deputado federal Marcelo Freixo foi impiedoso com a ação policial da Vila Cruzeiro. Cada vez que realiza uma manifestação desse tipo, a sua escolta fica constrangida com um colega de caserna. Queria dar destaque a uma notinha aqui, Jorge, reforço. A AG Rio realizando repescagem das empresas petropolitanas que se habilitaram para o crédito que socorre a região. O empenho do presidente da agência, André Vilaverde, tem sido elogiado pelas entidades empresariais de Petrópolis, né? Aquele empréstimo da AG Rio, né? Que os empresários daqui da cidade podem pegar por conta das catástrofes do dia 15 de fevereiro e 20 de março. E que está demorando a sair, né? Demorou um pouquinho. Todo esse dinheiro demorou um pouquinho. Mas... E muita burocracia, mas ainda bem, então, que a AG Rio está realizando essa repescagem aí dessas empresas. Que bom. A última nota aqui de destaque da coluna, desagradou. As cúpulas do União Brasil, do Rio e de Brasília não ficaram satisfeitas com o pronunciamento da deputada Clarissa Garotinho na Câmara contra o governador do Rio. Pois é. Vamos agora, então, aos destaques da página 4, política? Exatamente. Primeiro, Câmara aprova limite de ICMS sobre combustíveis. Falamos lá na primeira página, falamos ontem e agora sim. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que impede a aplicação de alíquotas do ICMS iguais às cobradas sobre produtos supérfluos para bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo também. Olha que importante. A proposta classifica esses setores como essenciais e indispensáveis. Foi aprovado o substantivo do relator, deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia, para o projeto de lei complementar. Segundo o texto, haverá até 31 de dezembro de 2022 uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação do imposto por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas desses entes federados junto à União. Então é isso, gente. Vai ter aí um desconto no ICMS, de todos os estados e municípios, então não vai poder passar daquele valor, o ICMS, nesses serviços que os deputados julgaram essenciais. Mas isso aqui ainda vai tramitar no Senado, e lá no Senado a briga é outra. Vamos acompanhar o caso aqui, o jornal com certeza vai trazer essas informações e a gente também vai ficar acompanhando isso aqui. Outro destaque dessa página de política, mudanças nas regras do Pronamp. Olha que importante, o presidente Bolsonaro também sancionou ontem o projeto de lei que mantém recursos para garantir empréstimos a micro e pequenas empresas por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. O texto definitivo foi aprovado e a norma que agora entra em vigor, adia para 2025 a devolução ao Tesouro Nacional de valores não utilizados de um fundo relativo a empréstimos ao Pronamp. Então, a estimativa é garantir pelo menos 50 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. Então, bacana, né? Para a gente gerar aí economia, né, no nosso país. Ainda na página 4, mas agora no Nacional, o Nordeste deve continuar com chuvas. IMET emitiu alerta de grau máximo
nesta quinta-feira para 3 estados, Alagoas, Pernambuco e também Paraíba. Deve chover entre 60 milímetros e 100 milímetros, o que ocasionará grande risco de transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de encostas. Ficar atento aí o povo nordestino desses 3 estados, por favor. Exatamente. Vamos lá então para a nossa página de economia. Fome acima da média global. Insegurança alimentar no Brasil bate recorde e atinge mais as crianças. Então, a insegurança alimentar no Brasil atingiu patamar recorde no final de 2021, do ano passado, né? E superou pela primeira vez a média global. Ela afeta mais mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos, grupos que geralmente têm mais filhos, comprometendo a atual geração de crianças brasileiras. É verdade, se as crianças não se alimentam, elas não têm um bom rendimento escolar e não aprendem direito, e a gente vindo aí de uma pandemia em que as crianças ficaram em casa, não se alimentaram nas escolas, porque muitas dessas crianças com poder aquisitivo menor, elas se alimentam basicamente na escola. Diminuiu a qualidade, né, do alimento dentro de casa. O alimento que ela tinha na escola era um alimento que sustentava ali muitas a criança, delas, elas só se alimentam na escola, né? Porque elas vão lá, ficam o dia todo, tem café da manhã, tem almoço e o lanchinho da tarde. Então, realmente é preocupante, né? Pois é. Aqui ainda, segundo os dados do Gallup, analisados no Brasil pelo Centro de Políticas Sociais da FGV Social, a taxa saltou de 17% em 2014 para 36% no final de 2021. Então, é um salto aí de grande proporção, é quase o dobro, né? Exatamente. Não, é mais que o dobro, na verdade, né? Então, isso é tudo reflexo aí das crianças fora da escola, não se alimentam bem, então... E compromete, né, o futuro do nosso país, porque essas crianças são o futuro do nosso país, né? Vamos então ao destaque do Rio de Janeiro. Polícia não reconhece mortes após noite violenta na Vila Cruzeiro. 8 homicídios não foram registrados. Essa operação aí que ainda vai ser muito acompanhada aqui pelo Correio da Manhã e, claro, por toda a mídia, mas a gente vai ficar de olho no que a polícia fala e, obviamente, no que os moradores relatam também. Para você conferir essa reportagem completa, entra no nosso site, também a gente vai trazer mais informações sobre ainda, né? Exatamente, porque entre os mortos teve uma petropolitana, nós vamos trazer, né, ainda no jornal de hoje, mais informações sobre isso, né? Aí. Na página Estado do Rio, Procópio assume PL em Petrópolis. O vereador foi empossado como presidente do partido em evento no bairro Bingen, que aconteceu ontem, né? Então, o vereador Fred Procópio é agora o presidente da Executiva Municipal do Partido Liberal em Petrópolis. Nesta quarta-feira, ontem, né, ele foi empossado durante um evento que aconteceu no bairro Bingen, no Magnólia. Ele foi eleito no último pleito com mais de 2.000 votos. Nós estamos preparando uma reportagem completa, né, e que vamos trazer amanhã também no nosso jornal. Lembrando que a cerimônia contou com a presença dos senadores Romário e Portinho, né? Ok. Lembrando a você que você pode receber a nossa versão digital do Correio da Manhã se cadastrando lá no nosso site. Está aí na sua tela, está aqui embaixo para você dar uma olhadinha aí, anotar, ir lá e se cadastrar. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o SUS não disponibiliza medicamentos para tratamentos de obesidade. Olha, e você vai ver também que a Caixa paga Auxílio Brasil para beneficiários com NIS final 6. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu?
Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. A busca por novas tecnologias, novos equipamentos e novas formas de serviços e de relações comerciais foram tema do ciclo de palestras sobre legislação e políticas públicas num evento promovido pelo IPEA. De acordo com o presidente do Instituto de Pesquisas Aplicadas, IPEA, Eric Alencar de Figueiredo, quando se fala em modernização e liberalização do setor elétrico, o que vem à cabeça tem na ponta energia mais barata para empresas e consumidores. Este evento, que teve como foco central o projeto de lei 414 de 2021, que segundo o governo pode ajudar a modernizar o setor, caso seja aprovado, apresenta, entre outras possibilidades, a de permitir ao pequeno consumidor liberdade para escolher quem será seu fornecedor de energia. Na teoria, caso haja um mercado realmente competitivo, a expectativa é que a consequência disso sejam preços mais baixos para o consumidor final. Para que isso seja possível, será necessário, antes de tudo, entender quem é esse pequeno consumidor. Para o presidente do IPEA, muitos brasileiros têm renda próxima a um salário mínimo. E há brasileiros cuja despesa de energia elétrica é bastante expressiva em termos de orçamento. Para boa parte desses brasileiros, pelo menos 10% da renda é comprometida com energia elétrica. Segundo ele, conhecer esses brasileiros cujas despesas com energia elétrica e com gás de cozinha são consideráveis é vital para que as pessoas que conduzem as políticas públicas no Brasil tornem essas políticas provedoras de bem-estar social. De acordo com um levantamento apresentado pelo diretor de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do IPEA, Nilo Luiz Sacaro Júnior, os indicadores de regulação do setor elétrico brasileiro estão muito abaixo dos observados nos países integrantes da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Participante do encontro, o vice-presidente de Estratégia e Comunicação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, Bernardo Sixu, apresentou um estudo segundo o qual a conta de luz residencial aumentou mais que o dobro da inflação entre 2014 e 2021, chegando a um aumento de 237% maior que o IPCA. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, não disponibiliza remédios com indicações para tratamento da obesidade. Os medicamentos são prescritos para casos mais graves que podem ocasionar doenças associadas ou demandar, no futuro, cirurgia bariátrica. A obesidade é calculada por meio do IMC, Índice de Massa Corporal, que consiste na divisão do peso pela altura ao quadrado. Quando o valor fica acima de 30, o indivíduo é considerado obeso. Atualmente, estima-se que 22% dos brasileiros adultos tenham essa condição. Entre várias recomendações para a perda de peso de pessoas obesas, existe o tratamento medicamentoso. O documento Diretrizes Brasileiras de Obesidade, lançado em 2016 pela Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, explica que o Brasil conta com 3 medicamentos aprovados para essa finalidade: a sibutramina, o Orlistat e a liraglutida 3 mg, mas nenhum deles é distribuído pelo SUS. Para que um remédio seja adicionado ao sistema público de saúde, ele precisa passar antes por uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias do SUS, que analisa diversos aspectos como as evidências científicas de eficácia e os custos que a incorporação pode representar. Para a sibutramina, por exemplo, a Conitec afirmou em relatório de 2020 que as evidências trazidas não foram suficientes. A discussão sobre o uso de medicamentos como uma das formas de controle da obesidade é importante diante do agravamento desse cenário no Brasil. Uma estimativa indica que em 2030 o país terá 30% da sua população adulta vivendo nessa condição. A situação também pode afetar principalmente a população mais pobre, que depende mais da saúde pública para utilizar os remédios em caso de indicação médica. Vamos dar uma volta no espaço agora, Roberto? Opa, volta no espaço? Um pouquinho, curtinho, hein? Porque a Força Aérea Brasileira, a FAB, lançou ontem 2 novos satélites de sensoriamento remoto radar, chamados de Carcará 1 e Carcará 2.
Quem traz mais detalhes dessa aventura espacial é a nossa repórter Larissa. Isso mesmo, eu vou pedir que coloquem o vídeo da contagem regressiva para eu poder contar um pouquinho mais os detalhes. Enquanto o vídeo não entra, é um vídeo de uma contagem regressiva. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Após essa contagem regressiva, o foguete foi lançado nos Estados Unidos ao espaço nesta quarta-feira e faz parte do projeto Lessônia 1, que buscam atender as necessidades das Forças Armadas, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e de outras agências do governo. Esse projeto vai ser usado para captar imagens de altíssima resolução que podem ser obtidas a qualquer hora do dia, independentemente das condições meteorológicas, e vão monitorar áreas de interesse do Brasil, assim como combater o tráfico de drogas e mineração ilegal, atualização de produtos cartográficos, visualização de queimadas, monitoramento de desastres naturais, vigilância da zona econômica exclusiva, apoio às operações de vigilância e controle das fronteiras e muito mais. Agora eu vou pedir que coloquem aí a arte com as características do satélite. Nós temos uma arte que mostra os detalhes. E aí vocês podem ver as dimensões. Ele tem 1 metro cúbico, pesa 100 quilos, contém 5 painéis solares e a potência de 300 watts. Agora a pergunta que fica: vocês topariam fazer uma viagem ao espaço, Jorge Roberta? Vamos juntos ao infinito e além? Muito bom, Larissa. Olha, eu toparia, mas tem que ter uns banquinhos ali para sentar no foguete, né? O que é? Eu só queria saber o seguinte: vai ser para monitorar a Amazônia. Entre outras coisas, né? Como ela fala ali, né? Para suprir a necessidade de outras agências públicas também. Futuramente pode ser que venha a suprir outras necessidades do país. Tomara que seja utilizado para combater o desmatamento ilegal, para combater, né, as madeireiras que vão lá e desmatam a Amazônia, extração né, a mineração também, mineração ilegal. Tomara que seja utilizado para isso. Eu espero, né, que seja utilizado para o bem. E com não certeza. Para coisas que venham a degradar ainda mais a nossa Amazônia, né? Esperamos isso mesmo. Esperamos. E olhem só, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira um projeto de lei que amplia medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou famílias. O texto também torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. Violência contra crianças foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A norma passa a considerar crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. O texto também determina pena de 3 meses a 2 anos para quem descumprir decisão judicial favorável à adoção de medidas protetivas de urgência. A lei criou um crime específico, né, com a agravante de ser menor de 14 anos. Também tem agravante se a pessoa que cometeu o crime era familiar da criança ou do adolescente. Então, tem um aumento de pena de 2/3. E o homicídio passou a ser qualificado em razão da idade da vítima, que é essa vítima menor de 14 anos, com uma pena mínima de 12 e máxima de 30 anos. A proposta foi batizada de Lei Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos que foi espancado e morto em março de 2021. Os acusados são a mãe do menino, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Doutor Jairinho. A mãe recebeu autorização para responder em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica e o ex-vereador continua preso. Essa nova lei, ela criou um tipo específico para tratar desse crime contra os menores de 14 anos. Então, terá um efeito mais gravoso, o que a gente não tinha antes. Antes a pessoa ia responder por homicídio com algumas agravantes que talvez já tinham existentes. Mas agora a lei vem enfatizar
essa qualificadora do crime cometido contra os menores de 14 anos. Então, também torna um crime hediondo, ou seja, aquele que comete o crime tem restrições com relação à flexibilização da pena e outros trâmites penais. O projeto ainda prevê punição para quem deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou o abandono de incapaz. A pena vai ser de 6 meses a 3 anos, mas pode ser aumentada se a omissão partir de parentes ou se levar à morte da vítima. Para esta lei, a pena não pode ser convertida em doação de cestas básicas ou pagamento de multa. O projeto de lei foi de autoria das deputadas Alê Silva e Carla Zambelli. A lei, ela trouxe as questões de medidas protetivas que antes não tinha, né? A medida protetiva que a gente ouve muito falar é a do âmbito violência doméstica contra a mulher. E agora o juiz também poderá determinar de imediato essa medida protetiva quando há violência contra criança e adolescente. Isso é muito importante porque dá uma celeridade maior para o afastamento desse agressor próximo da sua vítima. A Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de maio do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social de final 6. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário do Auxílio Brasil pode consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. De agosto devem ficar atentos porque o saque do FGTS já está disponível para retirada na conta poupança da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal começou nesta quarta-feira mais uma etapa de liberação do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os trabalhadores que têm direito ao benefício. A data do saque varia conforme o mês de aniversário de cada trabalhador. Os nascidos em agosto já podem retirar a quantia de até R$ 1.000. No sábado, é a vez dos nascidos em setembro. O saque do benefício vai estar disponível até o dia 15 de dezembro deste ano. Se o valor não for retirado até esta data, o dinheiro vai ser devolvido à conta do FGTS. O crédito é feito em conta poupança social aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS. Eu vim para poder ver realmente se eu tenho direito, de pegar. Já peguei. Ajudou muito, porque aí eu tinha outras coisas para pagar, que eram prioridades, eu não conseguia e me ajudou muito. Esse dinheiro ajudou a senhora em quê? Pagar a conta, Que as contas de luz, água, essas coisas, É o direito nosso, O dinheiro praticamente é para pagar a conta, Brasileiro é para pagar a conta, não tem jeito, É isso aí, para pagar a conta. O brasileiro pega esse dinheirinho para pagar a conta na atual situação. A experiência de mais de 100 anos na produção de vacinas foi fundamental para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, conseguir distribuir em menos de 10 meses mais de 160 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunização do Governo Federal. A instituição celebrou 122 anos. O acordo assinado pela Fundação Oswaldo Cruz também permitiu a transparência de tecnologia. A vice-diretora de qualidade de Biomanguinhos, Rosane Kuber, diz que esta cláusula do contrato foi fundamental para garantir a autonomia nacional e permitir que todo o processo de produção fosse realizado na própria fábrica. Além disso, a Fiocruz não depende mais da importação de produtos como o IFA, o ingrediente farmacêutico
imunológico ativo. Desta forma, é possível oferecer uma resposta mais rápida para a população. Para 2022, a previsão é que o Biomanguinhos produza mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A Fiocruz também avalia a eficiência dos imunizantes. Uma pesquisa está analisando os efeitos da AstraZeneca em cerca de 6.500 moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eles vão ser acompanhados durante 2 anos. O objetivo é estudar a necessidade da população de novas doses ou possíveis mudanças na fórmula original. Além de produzir e analisar a eficiência das vacinas, a Fiocruz também trata pacientes com Covid-19. Para enfrentar a fase crítica da pandemia, foi construído um hospital com 173 leitos. Toda a obra foi realizada num prazo recorde de 12 semanas. E um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que a intenção de consumo de bens materiais é maior entre as famílias de baixa renda. Entre abril e maio deste ano, houve aumento de 4,4%. Apesar do aumento na inflação ter afetado muitos setores, a intenção de consumo das famílias registrou entre abril e maio de 2022 um crescimento de 4,4%. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esta é a 5ª alta consecutiva registrada. Entre abril e maio, foi avaliado que esse aumento é por conta da perspectiva profissional que gera confiança em comprar e ficou em 7,1%. O momento para a compra de bens duráveis ficou em 5,5% e a renda atual registrou 4,5%. Com o resultado, o índice atingiu 79,5 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Este foi o maior resultado desde 2020. Se comparado com 2021, esse aumento foi de 17,7%. A alta de 17,7% em comparação com maio de 2021 foi influenciada principalmente pela perspectiva profissional, com 25,3%, pela perspectiva de consumo, com 24,7%, e pelo emprego atual, 21,8%. Na análise por faixa de renda, foi visto que o desejo de consumo é maior entre as famílias com renda mais baixa, com altas de 4,8% no mês e 18,5% na comparação anual. Para aqueles que ganham mais de 10 salários, os aumentos foram de 2,8% no mês e 15,3% anualmente. Pelas ruas de Petrópolis, descobrimos quais são os bens de consumo mais cobiçados pelas pessoas. Queria comprar uma geladeira com uma cama nova. Meu sonho de consumo é comprar uma casa aqui em Petrópolis. Eu amo essa cidade de Petrópolis. Eu estou aqui passeando de férias. Há uma geladeira com freezer, bem bonita, bem grande. Eu gostaria de arrumar minha casa, botar a laje lá em casa. E eu estou desempregada, só Deus para me abençoar. E olhem, cientistas argentinos descobriram uma nova espécie de um enorme réptil voador, apelidado de o Dragão da Morte, que viveu há mais de 86 milhões de anos ao lado de dinossauros. A nova espécie de réptil voador antigo, ou pterossauro, media cerca de 9 metros de comprimento e os pesquisadores dizem que ela antecedeu os pássaros como uma das primeiras criaturas na Terra a usar asas para caçar suas presas. A equipe de paleontólogos descobriu os fósseis do recém-nomeado Thanatos dracon amaru nas montanhas dos Andes, na província de Mendoza, na Argentina. Eles concluíram que as rochas que preservaram os restos do réptil datavam de 86 milhões de anos ao período Cretáceo. A data estimada significa que esses animais viveram pelo menos cerca de 20 milhões de anos antes do impacto de um asteroide exterminar cerca de 3/4 da vida no planeta há cerca de 66 milhões de anos. O líder do projeto, Leonardo Ortiz, disse em uma entrevista que as características nunca antes vistas do fóssil exigiam um novo nome de gênero e espécie, combinando palavras gregas antigas para morte, Thanatos, e dragão, Dracon. O réptil provavelmente teria sido uma visão assustadora. Pesquisadores que publicaram seu estudo em abril passado na revista científica Cretaceous Research disseram que os enormes ossos do fóssil classificam essa nova espécie como o maior pterossauro já descoberto na América do Sul e um dos maiores encontrados no mundo.
Olha só. Medo é a palavra que resume sobre esse novo dinossauro descoberto, hein? Nossa, imagina. Imagina. Eu não quero imaginar, não. E você vai ver depois do intervalo que mais um bicho preguiça foi encontrado na BR-040, né? Resgatado, né? Exatamente. Olha, bacana. E você vai ver também que o dia do desafio foi celebrado ontem. A nossa repórter estava animada. O nosso cinegrafista também, hein? Vocês vão ver logo depois do intervalo. A gente volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos, mas agora a gente começa esse bloco com uma notícia não tão boa, né, Roberta? Exatamente. Pois é. A operação conjunta das polícias militares e rodoviária federal na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, zona norte do Rio, deixou pelo menos 24 mortos. Entre elas, uma petropolitana, né? Quem conta os detalhes é a Larissa. É isso mesmo, esse confronto entre os policiais e os bandidos terminou com 15 suspeitos, 8 pessoas ainda não identificadas e a petropolitana Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, que foi atingida por uma bala perdida dentro de casa na Vila Cruzeiro. Aí na tela vocês podem acompanhar a foto dela e, detalhe, o filho dela só não morreu também porque um dia antes ele viajou para Petrópolis e dormiu na casa da avó. Por isso ele não estava em casa na hora do confronto, na hora que o confronto começou, né? O corpo da Gabriele foi velado no cemitério São Francisco Xavier, na zona portuária do Rio, nesta quarta-feira. A vítima, ela trabalhava como cabeleireira e se mudou de Petrópolis para a capital fluminense há 18 anos, mas a família dela ainda vive aqui. Por muito tempo, ela viveu no centro do bairro da Penha, mas precisou se mudar para a comunidade de Chatuba, porque teve dificuldades financeiras durante a pandemia. É uma situação realmente muito triste. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Larissa, pelas informações. Triste, né? É. Com obras e outras ações emergenciais em curso desde a primeira catástrofe climática, a Prefeitura de Petrópolis se prepara para realizar obras de maior porte em vários bairros. O prefeito Rubens Bom Tempo solicitou alguns milhões de reais ao governo federal para tirar do papel esses projetos, enquadrados como ações de reconstrução da infraestrutura urbana. Até a última sexta-feira, a Prefeitura de Petrópolis já havia recebido do governo federal cerca de 10 milhões e 500 mil reais para obras e outras iniciativas emergenciais, em decorrência das fortes chuvas causadas em fevereiro e março. Agora, a Prefeitura solicitou mais uma verba para realizar obras de maior porte. Estamos, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, junto ao MDR, ou seja, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, pleiteando, através do prefeito, mais 12 milhões e 300 mil reais para essas obras de maior porte. Das 25 solicitações para a utilização da verba, 3 são para a reconstrução de prédios públicos, como, por exemplo, a Escola Municipal José Fernandes da Silva. Além disso, Petrópolis conta com 22 contenções de encosta ainda a serem realizadas. E 8 ruas ainda estão interditadas e 8 em meia pista. Então você tem aí, exemplo, Estrada do Juruá na Posse, vai ser beneficiada, né?
você vai ter áreas como Duarte da Silveira, você tem a Pedro Elmer, no Itamaraty. Então, você tem um elenco aí de 25 obras. E tem dentro desse escopo, você tem 3 obras que são também fundamentais, que foram 3 prédios públicos que sofreram avarias durante esse período. Quais são? A Escola Municipal do Alto da Serra, né, do Zé Fernandes da Silva, o NIS, que é o Núcleo de Integração Social, também no Alto da Serra, né, e um terceiro, que é o Centro de Cultura Raul de Leone, que também está contemplado nesse pedido do prefeito. De acordo com o secretário de Obras, as intervenções realizadas na rua Washington Luiz e na ligação Bingen-Quitandinha têm sido acompanhadas pelo município. Nós acompanhamos aquilo que está sendo executado, correto? Sendo que cada tem as empreiteiras, você tem a fiscalização estadual, que os contratos são do Estado, então há todo um acompanhamento. Mas nós temos a obrigação de acompanhar também. Em caso de dúvidas sobre as obras que já foram realizadas, é possível acompanhar pelo Portal da Transparência no site da Prefeitura de Petrópolis. Tomara que o site esteja atualizado com todas as informações devidas, porque não estava, né? Mas vamos acompanhar, o Correio da Manhã vai ficar de olho nessas obras e onde estão os gastos. Mais de 1,5 mil pessoas já foram atendidas no mutirão de revalidação do cadastro do aluguel social. Os atendimentos começaram no dia 11 de maio e vão continuar sendo realizados até o dia 10 de junho. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Há quase um mês tem sido realizado o mutirão Todos por Petrópolis, com o objetivo de auxiliar as vítimas que tiveram as residências afetadas pelas tragédias de fevereiro e março. Nosso objetivo aqui é ter a qualificação dos dados da família para que elas sejam inseridas no benefício do aluguel social. A gente já atendeu mais de 1.500 pessoas, estamos num processo de organização para melhor atender essas famílias. A gente está gerando em torno de 180 atendimentos diários aqui. Todos os dias são disponibilizadas 130 senhas das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. O mutirão Todos por Petrópolis pretende auxiliar quem já conseguiu um imóvel, quem ainda está desalojado, quem possui processos cadastrais pelo município ou estado ou quem ainda está em processos contratuais. Nesse momento é muito importante que todas as famílias, principalmente as famílias que já receberam o pagamento via governo do estado em suas contas do Caixa Tem, venham comparecer para trazer todos os documentos necessários para que elas não sofram nenhum tipo de corte nesse benefício. E também apresentar os dados para a gente ter isso de forma mais organizada e registrado aqui, para que a gente possa aí incluir e continuar recebendo o aluguel. O mutirão deve acontecer até o dia 15 de junho. A expectativa é que, em média, ainda passe pelo local cerca de 4 mil famílias. É importante que todo mundo que já recebeu do Estado, todo mundo que passou por ficha do município, compareça para qualificar. Nós temos aqui uma organização de letra e data, para que essa pessoa compareça aqui trazendo os documentos para a gente qualificar os dados. Sem essa qualificação, a família vai acabar não sendo incluída no programa. E olhem só, nesta quinta-feira, dia 26, a Rua Quissamã, na altura do número 1072, será interditada das 10 horas da manhã ao meio-dia para a derrubada de um muro. O trânsito será desviado para a Rua Pedro Elmer, com desvios na Ponte Branca e na Rua Carneiro Dias, onde será proibido o acesso de ônibus e caminhões, sendo o trânsito direcionado para a Estrada União e Indústria. Os ônibus deverão passar pela Estrada da Saudade. Após as 2 horas da tarde, o trânsito ficará em meia pista. A ação integrada conta com equipes da Condep, Defesa Civil, Secretaria de Obras e CPTrans. Então, você que passa por ali, você motorista, você que precisa passar por ali também e precisa de ônibus, fique atento às modificações. No próximo domingo, dia 29, a Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar uma edição do projeto Domingo de Lazer. O evento recreativo é aberto para pessoas de todas as idades e vai ser promovido das 8 ao meio-dia, na via expressa no espaço em frente à AFAP.
A Via Expressa de Nova Friburgo vai ficar fechada para o trânsito durante toda a manhã do próximo domingo até 1h da tarde. Estão previstos aulões de dança, brinquedos infantis, apresentação com mágico, exposição de carros antigos e espaço livre para atividades em geral. O evento vai contar ainda com a parceria do SESC na realização de diversas atividades. O público ainda vai encontrar serviços de aferição de pressão arterial e glicose. Uma das atrações promete ser o espaço destinado para a adoção de cães com a ONG Vira-Latas da Serra. Vale lembrar que, em caso de chuva, o evento será suspenso. A entrada é franca. E o Dia Mundial do Desafio foi comemorado ontem. A data tem o objetivo de divulgar a importância da prática esportiva, que neste ano chegou à 28ª edição. Com o objetivo de estimular as pessoas a adotarem uma vida mais ativa e saudável, a Academia Corper promoveu diversas atividades no decorrer desta quarta-feira. Os desafios valeram prêmios, que foram propostos pelos professores. O encontro foi pensado a partir da campanha de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas, que este ano chegou à 28ª edição. Desta vez, a data traz como tema atividade física, bom para mim, bom para todos. O Dia do Desafio é a maior campanha mundial de incentivo à prática de atividade física e esportiva, né, em todas as idades. Vão ser 2 exercícios, né, para o masculino e feminino. O masculino é a maior quantidade de execuções na barra fixa. Então, quem conseguir fazer mais repetições vai ganhar o prêmio. E para as meninas, o abdominal remador, também em quantidade. E aí nós vamos tirar 4 vencedores de cada unidade. O recorde até o fechamento desta edição era de 125 abdominais e 15 levantamentos na barra fixa. Quem ultrapassasse a quantidade, vencia. As pessoas estavam na expectativa para as atividades. Para alguns, além de proporcionar saúde, o desafio também funcionou como uma terapia. A academia muda a pessoa, cara. Te deixa mais para cima, mais confiante. E antes disso, quando você pensava em atividade física, como é que era? Detestava. Peso, para mim, eu falava que quem pegava peso era guindaste. Eu vim por causa da minha saúde, né? Eu tenho um problema de pressão alta e a minha médica pediu para me fazer exercício físico. E a partir do dia que eu comecei, minha medicação abaixou bastante, por isso eu estou fazendo esporte. O desafio é dividido entre as categorias feminino e masculino. Cada unidade representa uma cor na hora das atividades. O tom escolhido aqui foi o amarelo. E o vencedor ainda leva para casa 3 meses de academia grátis. E é claro que eu não poderia perder essa oportunidade e vim pronta para competir. Até o cinegrafista Marlos Renato, conhecido como Mãozinha, entrou na brincadeira e também abandonou o sedentarismo. Mas é claro que isso foi apenas uma brincadeira. É importante ter orientação e supervisão de um profissional especializado durante as atividades, para não correr o risco de se lesionar. Excelente. Larissa tá demais, né? Fazendo até exercício físico durante a matéria. E o nosso cinegrafista, Mãozinha, né? Acelerado, né? Acelerado. Muito bom. Larissa, gostei de ver, viu? Você no Dia do Desafio. Mas olha, Larissa, vamos lá. Mais um bicho preguiça foi encontrado na BR-040, não foi isso? É isso mesmo, mais um bicho preguiça foi resgatado pela Concerna BR-040. O animal de porte médio foi encontrado na pista de descida da serra por um inspetor de tráfego da concessionária na tarde desta quarta-feira. Aí na imagem vocês podem ver quão fofo que é o bichinho. E a preguiça ela não apresentava ferimentos e foi devolvida à mata da região. Lembrando que há poucos dias também a equipe também resgatou um filhote de preguiça na subida da serra após uma pessoa encontrar um filhotinho. Ele permanece sob os cuidados de uma clínica veterinária conveniada ao projeto Caminhos da Fauna. Será que eram da mesma família? Fica aí o questionamento. Voltamos aí nos estúdios com vocês. Pois é, será que eram da mesma família? E não sei, a gente falou, né,
na semana passada sobre aquele filhotinho de bicho preguiça, né, que foi resgatado também na BR-040. Um motorista parou, resgatou ele, a Conser foi lá, trouxe, levou para a veterinária. Isso. E não sei se você chegou a ver, depois circularam uns vídeos, né, nas redes sociais desse filhotinho de bicho preguiça com roupinha, sendo cuidado, colocaram uma roupinha nele por conta do frio, desse frio todo, né? Gente, olha só, que gracinha, né? Bonitinho mesmo. Momento fofura do nosso jornal, gente. Mas agora, falando em frio, a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo aqui para a nossa área de cobertura, não é isso, Roberto? Então vamos lá, olha só, a previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu claro, sem nuvens em Petrópolis. Aquele sol típico, né, do inverno petropolitano e das demais regiões também do estado do Rio. Mas em algumas regiões o dia pode passar a parcialmente nublado. As temperaturas vão variar, mínima de 11 e 22 graus em Nova Friburgo, mínima de 13 e máxima de 27 graus em Paraíba do Sul e Três Rios, mínima de 13 e máxima de 24 graus em Pati do Alferes, mínima de 12 e máxima de 23 graus em Petrópolis, e em Teresópolis a mínima está prevista para 11 graus, bem friozinho, e a máxima 22 graus. É isso aí, aumentou um pouquinho a mínima ali, só um bocadinho, né? Exatamente, em algumas cidades, né, a mínima aumentou um pouquinho. Hoje realmente eu estou sentindo que está um pouquinho menos frio, né? Mas já fiquei sabendo, né, que para o fim de semana vai ter chuva, pelo menos aqui na cidade, nas cidades aí da Serra. E aí, quando vem chuva, vem o frio junto, né? Porque o clima típico aqui de Petrópolis, pelo menos é aquele clima úmido. Então, choveu, esfriou. Pois é, eu já estou aqui fora para encerrar o jornal, gente, mas agora sim vamos lembrar um pouquinho dos nossos canais de comunicação com vocês. Nós temos o nosso e-mail aí, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá na sua tela. E o nosso WhatsApp aí, 024, porque é daqui de Petrópolis, da região, 993234567, para você entrar em contato com a gente. É o método mais rápido, né? Para mandar a sua denúncia aí, dizer como é que está a sua região, como é que vão os serviços dos ônibus aí. Tá tudo bem? Tá tudo certo? O transporte público? Manda pra gente o seu relato. Mas acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais, está aí na sua tela. Facebook é TV Correio da Manhã, também temos o YouTube, TVC16, e o Instagram, se você preferir, TV Correio da Manhã RJ. Acompanhe a gente de onde você estiver, da sua casa, ainda está naquele quentinho da cama, liga lá para ver as notícias e ficar aí inteirado de tudo que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo. É isso aí. Então amanhã nós temos um novo encontro a partir das 7h30 da manhã aqui na TVC, na TV do Correio da Manhã, gente. Esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.